Estamos iniciando nossa aula do capítulo 4, divisibilidade. Lembrar vocês que estou com saudade de vocês, devido a essa pandemia. Então, assim, nós estamos todo mundo preocupado, triste, mas com muita saudade de vocês, ok? Hoje nós vamos falar especificamente agora sobre divisibilidade para a turma do 6º ano. Lembram, galera? Nós vamos falar sobre os critérios da divisibilidade, nós vamos falar a noção de divisibilidade, nós vamos falar sobre os múltiplos de números naturais, nós vamos falar de números primos, lembram? E vamos falar também de crivo de Aristóteles, e também dos divisores de um número natural, e também números de divisores de um número natural. Bora lá? Olha só, vamos começar com os critérios a noção de divisibilidade. Olha só, quando você tem um número, exemplo, 20 dividido por 4 é 5. O que significa? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Significa que essa divisão ela é exata. Ok? Agora vamos pegar outro número. 3 significa que vai dar 8. Ô, gente, meu Deus, desculpem. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Toda vez que você tem uma divisão que ela não é exata, ela vai dar resto. Ela deu resto, ok? Então, essa divisão, ela não é exata. Agora, vamos lá. Vamos ver agora. Deu para entender aí? Tá claro? Agora, vamos ver com relação a múltiplos. O que vem a ser múltiplos? O que é múltiplo? Múltiplo de um número natural. Vamos lá. Eu tenho um múltiplo de 3. Você sempre começa com 0, né? Todos os múltiplos são infinitos. O número de qualquer número. Então, vamos lá. 3 é 0. 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E por aí vai. Então, você vê que os múltiplos são infinitos. Nós temos infinitos com relação aos múltiplos, ok? Agora, isso você vai guardar porque nós vamos precisar lá na frente. Os números primos. Quem vem ser os números primos? Os números primos é aquele que você divide por 1 e por ele mesmo. Quando eu tenho os números primos, e aí vai. São aqueles números que você não consegue, que ele não é composto. Qual é a diferença de um número primo com um número composto? O número composto é aquele que tem vários divisores. Exemplo, 6. O 6 você divide por 1, por 2 e por 3. Então, você tem os divisores de 6, ó, que é 1, 2 e 3. E por aí vai. Então, você vê que o 6 é um número composto. Outro exemplo, 20. Quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. São os divisores, ok? Agora vamos para o critério de divisibilidade, porque isso é muito importante ali, ó. Dentro dos divisores, é que nós vamos atender aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Veja bem, eu tenho o 2. Quando que o 20 vai ser dividido por 2? Né? O 2. Então, os critérios de divisibilidade, ele atende a uma regra. Vamos lá. Quando ele é em par ou 0. Por 3. Por 3 é quando a soma dos números
resulta numa divisão por 3. Vamos ver. Dá um exemplo. 39. 39 é dividido por 3. Soma lá. 3 com mais 9, 12. Você somou 3 com mais 9. Resultou em 12. 12 é dividido por 3. Então, 39 é divisível por 3. Ok? Por 4. É quando os dois últimos algarismos dividem por 4. Como assim? Olha lá. Eu tenho 342. Veja bem. 42 divide por 4? Não. Então, 342 não é divisível por 4. Agora, vamos ver esse aqui. 344. 44 é divisível por 4. Então, todos os divisores do 4 têm que ser os dois últimos números, ok? Isso é a regra. Por 5, são aqueles terminados em 0 ou 5. Então, por exemplo, 1.000. 1.000 divide por 5. 255 é divisível por 5. A fração, quando é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se eu tiver um número que ele só é divisível por 2, mas não é por 3, então ele não é divisível por 6. Mas, se eu tiver um número que é dividido por 3 e não é por 2, ele não é divisível por 6. Ou então, vamos um exemplo. 345. 345. Vamos somar. 7 e 5, 12. 7 e 5 é 12. 12, no critério de divisibilidade, é divisível por 3, mas termina em 5. Então, ele não é divisível por 2. Ou então, não é divisível por 6. Olha o outro exemplo. 366. Terminou em par. Então, par atende ao critério de divisibilidade por 2. 3 mais 6 mais 9. 6 e 6, 12. E 3, 15. 15 é dividido por 3? É. Se é divisível por 3, então 366 é divisível por 6. Ok? Por 8. O critério por 8, ele vai ser divisível por 8. Exemplo. Olha lá. Um exemplo da divisibilidade por 8. 4.594. 4.594. Vamos somar. 8, 17 e 22. 22 não é divisível por 9. Aqui, ó. 4, 9 e 5. 5 e 4, 9. E 9, 18. 18 não é divisível. Não é divisível por 8. Então, vamos mudar outro número. 4, 5, 26. 7 e 4. Vamos somar. 5, 7, mais 4. 5 mais 7, 12, mais 4 e 16. 16 é divisível por 8. Então, este número, 5.574, é divisível por 8. Ok? Por 9. Atende ao critério de divisibilidade por 3. A soma de todos os números tem que ser divisível por 9. Bora lá. Exemplo. 5.594. Soma os números. 597 e 98.
5.598. 5, 5, 10, 9, 19 e 8, 27. 27 é divisível por 8, ok? Então, esse número 5.598 é divisível por 9. Tranquilo? Por 10, por 100 e 1.000. São os terminados em 0, respectivamente. Ou em 10, ou em 100, ou em 1.000. Ah, falar nisso, faltou um. Divisível por 7. Quando que um número é divisível por 7? Bora lá. Ele faz o seguinte, você vai pegar a última unidade da classe, multiplicar por 2 e subtrair do anterior. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. 3.564. Olha lá. 3.564 é divisível por 7? Não sei. Vamos lá. Primeira coisa, multiplica-se por 2. O 4. Peguei o 4, multipliquei por 2. Deu 8. Vou pegar o 356 e subtrair de 8. Ó. 16 para 8, 4, 348. 348, você ainda consegue? Você consegue ver se é divisível por 7? Não, eu tenho dúvida, professor. Então, o que você faz? Você multiplica por 2 de novo. 8 vezes 2 é 16. 34 menos 16 vai dar aqui, ó, 14 dá 8 e 1, 18. Não é. Vamos pegar outro número. 8.000. $8.624. Esse critério de divisibilidade é interessante por causa disso. Quando você pega a regra e guarda, aí é fácil de você ver se um número desse tamanho é divisível por 7 ou não. Até então eu não sei, mas eu vou seguir o critério da divisibilidade. Vou multiplicar o 4 por 2. 4 vezes 2, 8. 8.862 menos 8. Ó, 12 para 8, 4, 5, 8. Ah, professor, ainda está muito grande. Se ainda está muito grande, vamos multiplicar de novo. 4 vezes 2, 8. Então, 85 menos 8. 15 para 8, 7. 7. Ah lá, agora a gente encontrou. 77 é divisível por 7. Então, consequentemente, 8.624 é divisível por 7. Legal? Bom, está faltando agora o crivo de Aristóteles. O que o crivo de Aristóteles fala? Ele pede para você adivinhar os números primos. Como assim? Primeiro você enumera. Pode ser de 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a 50, de 1 a 100. Vamos fazer de 1 a 30. Ó. Onze. Tá vendo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou enumerando os números. Por quê? Porque aqui eu vou definir quem é o meu número primo. Ó. E vamos começar. Por exemplo, o número 1. O número 1 a gente já sabe que ele não é primo, então você risca. O primeiro número depois dele é o 2. O 2 nós sabemos, pela regra, que é o único número par que é primo. Então eu vou sublinhar. E agora o 3. O 3 é um número primo. O 4 não é primo. Ele é um número composto. O 5 é primo. O 6, composto. O 7 é primo. O 8 é composto. O 9 não é. E assim você vai definindo. 19 é. E você vai definindo quem são os números primos e quem não é. Ó. 23 é, 24, 25, 26, 27, 28, 29 não é. Então, olha só. Dentro de um problema, ele não vai vir falando para você qual é o número primo. Ele pode definir para você, olha, fale dos números menores do que 30, que são primos. Diga para mim os números menores de
com 3 casas decimais, que são primos, de acordo com o crivo de Aristóteles. Então, você faz isso aqui, ó. Ok? Então, o crivo de Aristóteles é definido por isso aqui. Você vai definindo quem é primo e quem não é. O que não é composto, tirando o 1. O 1 não é primo nem composto, ok? Bom, dentro do critério de divisibilidade, nós temos também agora os divisores de um número, que nós estávamos falando, certo? Os divisores de um número, você pode definir ele de 2 formas. Você pode definir os divisores daquela maneira simples. Olha, quem são os divisores de 30? Aí você vai falar assim, professor, é 1, é 2, é 3, é 5, é 6, é 10, é 15 e é 30. Tá vendo? Nós encontramos os divisores de 30. Mas também você pode elaborar ele através de número primo. Você definir ele só em forma de número primo. Que a partir daí você consegue calcular o número de divisores de um número. Nós vamos ver aqui agora. Então, quando você fatora ele, o nome disso é fatorar. Olha só, por 2 vai dar 15. Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Tá vendo? Olha só. O que eu fiz ali? Ó? Eu tenho os divisores. Você tem ele como se fosse o número 1 aqui. Aí vem lá, ó. 2 vezes 1 é 2. 15. E 5 vezes 6 é 30. Você tá vendo, olha lá? Através dos números primos, a gente consegue achar os divisores. Só que, quando você fatora em número primo, o ideal é para você... Vamos imaginar que num exercício, ele te pede o número de divisor de 300, por exemplo. Como é que você vai fazer 300? Numa prova, num exercício, né? Então, olha para você ver o exemplo desse divisor aqui. Eu quero o número dos divisores de 300. Eu quero isso aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fatorar. Olha só. 300 por 2, 150. Se você perceber, a forma fatorada, ela vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. O que significa isso? Então, nada, é só vamos fazer. Você está percebendo que aqui eu tenho 2 ao quadrado, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 2? Que aqui e o 2 aqui? Eu vou fazer dessa maneira. 2 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Eu sei que esse número 300, ele tem 18 divisores. Através da fatoração de números primos. Tudo bem? Olha só. Vamos ver aqui agora. Vamos conferir se isso aqui vai dar certo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não deu 8? Vamos fatorar. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Qual é a regra? Pega-se os expoentes e soma-se a 1. Bora lá. 1 com mais 1 multiplica com 1 mais 1, que multiplica com 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Vezes 1 mais 1, 2. Vezes 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, está provado como que você tem uma forma mais simples, mais fácil de achar os números de divisores, né? Quando é número pequeno, 6, 8, 10, é fácil, mas quando é número grande, fica difícil, ok? Bom, aqui nós temos umas dúvidas que foram enviadas por e-mail, quarentena.iamar, onde a gente vai estar tirando a dúvida. Com relação ao critério de visibilidade, tirei, e vamos tirar, tirar as dúvidas de uns exercícios. Olha só. Tem um exercício que é o crivo de Aristóteles, que a gente já resolveu. A questão da página
Ah, essa aqui. A questão da página 76. Olha só. A página 76 do livro de vocês aí. Tá assim, ó. Utilizando a técnica de decomposição com o diagrama, complete o que falta nos itens a seguir. Então, lá estava assim, ó. 120. Tá 120. Então, vamos lá. E na letra B, não, vamos lá. Como é que você vai decompor dessa forma que a gente quer? Olha só. Eu vou para cá, ó. Como que você pode multiplicar e achar o 120? Multiplicando. 10 vezes 12. 10 vezes 12. 10 vezes 12, né? 120? Pronto. Agora vamos para outra decomposição. Como é que você decompõe o 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5. E como é que a gente decompõe o 12? Você já pode fazer direto. O 12 não é como se fosse 3 vezes 4? Sim. E 4 é a decomposição de 2 vezes 2. Você está percebendo que é nessa decomposição aqui, ó, você tem os fatores primos, alguns iguais, e o 3 e o 5. Então, a forma que vai ficar essa decomposição é 2 a terceira, porque 2 com mais 1 dá 3, o 3 e o 5. Se você faz essa fatoração, é que no problema está pedindo para você. A da B. A B pediu o seguinte, 50. Mesmo modelo. Ó, fatora para cá e para cá, 10. Então dá 5. Tem como fatorar aqui? Não. Mas aqui tenho. É 2 e 5. Então a forma fatorada aqui é 2 e 5 ao quadrado. Legal, galera? Isso aí foi pedido. A número 2 pediu o seguinte, decompõe em fatores, igual eu mostrei para vocês, em fatores primos. Vamos pegar um aqui, da letra A, que pediu, que está em dúvida. 495. Vai ser por quanto, professor? Por 2 não pode. Lembra do critério de divisibilidade? Não pode. Por 3. Por 3, pode. Por 3 vai dar quanto? 165. Por 3, de novo. Aqui, ó, 55. E por 5 vai dar quanto? 11. Ó, e por 11. Então, agora deu 1. Então, você tem 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Ok? Esse foi o critério da divisibilidade que nós fizemos por fatoração. E aí, a resposta tem que ser assim, ó, ok? Já na questão 3, eles pediram o seguinte. Na letra A, falou o seguinte. Ele pediu para realizar a decomposição do fator primo 36. Na base 2 e na base 3. Então, era só para você fazer isso aqui, ó. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Como que fica a decomposição ali? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Ok? E ainda perguntou o seguinte na letra B. O número 2 é divisor de 36? Sim ou não? E o número 3? Por quê? Então, vamos lá. O número 2 é divisível por 32? Sim, pois 2 e 3 são fatores. Só isso. É sim, pois 2 e 3 são fatores de 36. Ok, galera? Tranquilo? Bom, pediram também para fazer uma outra questão, que foi a da página 72. 73. Que é aquela do cripto de Aristóteles, que a gente já ensinou aqui agora, ok? É você só definir lá, começa eliminando o número 1, o 2, e aí vai. O 2 é primo, ele tem que entrar, ok? No mais, galera, as dúvidas que eu pude sanar, que me mandaram, foram essas. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, pode mandar para o quarentena.iamar, né? Que na próxima aula a gente vai estar tirando as dúvidas. Ok? Bom, com relação ao dever, podem continuar fazendo os deveres que eu passei da próxima semana. Vamos ver como que vocês, como é que foi surtido o efeito dessa aula. Se vocês gostaram, dá um like, ok?
E com relação aos deveres, vai fazendo os deveres que eu estou pedindo, porque isso é importante para nós. E você, a cada dia, que um pouquinho que você vai fazendo, você vê que eu dividi a tarefa toda. É bom para você, porque você não pode perder o ritmo, ok? Tenta levantar de manhã a mesma coisa, faça o possível para não ficar acordando tarde, por quê? Você não pode perder o ritmo. O ritmo é importante para quando a gente voltar, você não ficar tão assim quebrado. Então, faça o possível para você tentar acordar cedo. Devem estar já enviaram para mim. Já fizeram. Eu vou conferir lá. Vou conferir hoje. Hoje ou amanhã eu já estou conferindo a tarefa online. Se alguém tiver dúvida no AS, lembra o AS? Atividade suplementar. Façam se tiver alguma dúvida, mandem para nós, manda no quarentena.iamar e que lá eu vou estar tirando a dúvida na próxima semana, ok? No mais, eu agradeço a compreensão de vocês, os vacilos, e até a próxima aula, ok? Muito obrigado e ficam com Deus.